nós temos um Supremo Tribunal Federal que faz o que quer, que determina o que deseja e passa por cima da decisão de quase 600 parlamentares. A sua esposa, o seu filho, que tem participação nessas tramóias. Isso precisa ficar claro. São familiares, sim, incluídos nessas tramóias por ação do próprio Careca. Agradecer a presença de todos. Ontem nós tivemos que fazer um cancelamento da sessão após a confirmação por parte de um dos advogados de que o senhor Antônio Carlos Camilo se faria presente e estaria disposto a conversar conosco e a responder as perguntas. Nós preparamos tudo, eu sei que muitos têm dificuldade no transporte das capitais para cá, não é fácil, mas pela manhã fomos surpreendidos com a negativa de que ele viria. Eu dei declarações e vou reafirmar aos senhores, a meu ver, eles usaram a repercussão tanto na imprensa quanto na CPMI, para mandar recados aos sócios e padrinhos que eles têm e que até hoje os sustentaram nesses crimes contra a Previdência. O que eu posso dizer a mais sobre isso, e eu espero e vou contar com a colaboração de todos, é de que, ainda que ele não venha, ainda que ele não compareça a essa CPMI, o relatório que nós vamos produzir vai ser embasado em fatos, em investigações que essa CPMI tem o poder de polícia de conseguir e que os senhores, inclusive, ajudaram a votar por unanimidade. Nós temos quase 400 pedidos de informações e quebras de sigilo que serão usados para o embasamento das denúncias. Então, independentemente que eles venham ou não, a CPMI, o relator, vai produzir uma peça embasada nas investigações. Eu quero lamentar aqui a fala de um deputado do PT, o senhor Zaratini, que deu uma declaração em rede social dizendo que essa CPMI é irrelevante porque segue apenas o que está escrito na Polícia Federal. Olha, se a pessoa não pode colaborar, então pelo menos que não atrapalhe. Porque eu tenho certeza que cada um dos senadores e senadoras que estão aqui, deputados, estão aqui usando o seu tempo a favor da população brasileira. Não tem ninguém aqui fazendo papel de bobo ou, pelo menos, gastando tempo à toa. Eu não estou fazendo isso aqui, sabe, com a minha agenda de 853 municípios, que hoje eu tenho que sacrificar a minha família no domingo, porque eu saio daqui quinta-feira, não consigo voltar, eu viajo sexta, sábado e domingo para visitar as minhas bases do Estado. Eu não estou aqui para poder deixar de dar uma resposta ao povo brasileiro. E eu tenho certeza que a maioria dos que convivem comigo aqui estão imbuídos do mesmo sentimento. Da mesma maneira que os senhores se sentiram surpresos com a decisão do ministro André Mendonça, eu também me senti. Mas nós temos que, primeiramente, respeitar o caminho da lei. Nós temos que seguir as normas. Porque se nós não seguirmos as normas, o que acontecerá com esse país? Mas, senhores deputados, deputadas, senadores e senadoras, não é de hoje que há um grito muito forte da população brasileira de que nós precisamos voltar ao equilíbrio entre os poderes nesse país. Hoje nós temos um Supremo Tribunal Federal que faz o que quer, que determina o que deseja e passa por cima da decisão de quase 600 parlamentares. Nós precisamos acabar com decisões monocráticas de ministros, de juízes. Os plenos têm que ser respeitados, mas um juiz, uma pessoa que não teve o menor voto, não tem como barrar as decisões de um parlamento inteiro. Nós precisamos começar a nos imbuir desse sentimento de defender o princípio da República. Eu estranhei e estranho a posição do ministro André Mendonça de facultar a uma pessoa que ela venha ou não depor como testemunha ou como investigado nessa comissão. A Constituição já garante às pessoas o direito de ficarem caladas aqui, mas o facultar isso, que é um precedente que foi aberto na CPI do dia 8, mostra claramente, mais uma vez, que nós temos um Supremo Tribunal Federal que está, infelizmente, entrando nas atribuições do parlamento mais uma vez. Nós temos uma lei que regulamenta as CPMIs. Se, de fato, existe
essa possibilidade de existir uma coerção, de ser um transtorno, então que se discuta isso dentro daquilo que nós criamos na Constituição de 88, que são os pesos, os freios e os contrapesos. O que é isso? Quando o Supremo não tiver uma decisão clara sobre determinado assunto, não cabe ao Supremo legislar, cabe ao Supremo devolver ao Parlamento um questionamento. E deveríamos ter sido questionados sobre isso, se de fato há um vácuo sobre a questão da condução coercitiva. Era o mínimo de respeito que a gente esperaria com essa CPMI. Mas nós, e aqui digo por mim, por relator, nós não vamos deixar que isso nos impeça de continuar trabalhando. Podem escrever o que quiser sobre a CPMI. A nossa responsabilidade é com o povo brasileiro. A minha responsabilidade é com o Brasil, com a República, com a democracia, com o cumprimento da Constituição. Me impressiona, mas me impressiona que mesmo depois de bilhões roubados dos aposentados, de pessoas que já estão identificadas por investigação policial, que vem uma decisão de uma corte como o Supremo Tribunal Federal, que permite a uma pessoa que está lá presa não comparecer para poder, pelo menos, ter a presença dela aqui registrada nessa CPMI. Fica aqui o mais veemente protesto da minha parte como senador dessa República, em nome das milhões de pessoas que sempre nos procuram pedindo que nós tenhamos dignidade de retomar as nossas prerrogativas como parlamentares. Isso, com toda sinceridade, chocou a todos nós e eu espero daqui para frente que a gente possa ter colaboração de todos os setores da sociedade, todos. Porque aqui nós estamos com transparência, com responsabilidade, fazendo o papel que as pessoas esperam de nós. E nós não vamos abrir mão, e eu espero que os senhores parlamentares, todos me acompanhem nisso, não vamos abrir mão de dar uma resposta à população, de quem quer que seja, que esteja envolvido em toda essa história. Eu ceder a palavra aqui aos que já pediram, mas vamos deixar claro um ponto aqui, que eu entendo que sirva para nós pensarmos como parlamentares. Nós precisamos começar a nos posicionar para que haja respeito às decisões dessa casa. Porque nós somos uma comissão parlamentar de inquérito. Nós temos as mesmas atribuições da Justiça e da própria Polícia Federal. Exatamente. E se nós, todas as vezes que fizermos isso, tivemos uma interrupção por uma decisão de um ministro, olha, então, nós vamos continuar na mesma berlinda que nós estamos em todo o país. Porque onde eu vou hoje, onde eu passo hoje, eu viajo muito, as pessoas me perguntam assim, para que serve um parlamento? Se, quando nós tomamos uma decisão, votamos aqui um projeto com maioria absoluta, vem uma decisão sozinha, uma canetada e nos derruba. Nós temos que começar a pensar sobre isso. E aqui não está ninguém defendendo um judiciário que não seja independente, que não seja respeitado. Pelo contrário, nós precisamos de um judiciário que tenha o equilíbrio. Mas nós precisamos entender que nós também somos um poder constituído pela população, gente. Isso são decisões que a gente tem que começar a questionar. E as brechas jurídicas, somos nós quem temos que decidir. Muito rapidamente, presidente, eu quero elogiar a postura de Vossa Excelência do relator e também dizer que ontem tivemos uma reunião justamente também com o vice-presidente, liderança da oposição e do governo, para disciplinar os trabalhos dessa comissão, que tem feito com tanta seriedade a sua ação contra esses criminosos, porque o que o Careca fez conosco foi molecagem, presidente. Me perdoe a palavra, mas essa talvez é que melhor defina a atitude do Careca de dizer a todos nós que viria, e aliás enviou por meio de seu advogado, a Vossa Excelência, a confirmação de que viria aqui e que foi divulgado, e todos nós divulgamos domingo. Viemos a Brasília para na segunda-feira, pela manhã, poucas horas antes do início da sua oitiva, dizer que não viria mais. As mensagens que ele, porventura, tenha enviado para seus comparsas fora daqui, não me interessam. Aliás, precisa interessar sim a essa CPMI, na verdade interessam sim. Mas o que precisa interessar mais do que tudo isso, senhor presidente, é que nós não percamos a credibilidade dos trabalhos da CPMI e isso Vossa Excelência não está permitindo. Ao convocar a sua esposa, o seu filho, que tem participação nessas tramóias,
Isso precisa ficar claro. São familiares, sim, incluídos nessas tramóias por ação do próprio Careca e da mesma forma a esposa do senhor Camisotti e os demais sócios. Por isso, senhor presidente, encerro aqui nesses últimos 30 segundos. Congratulo Vossa Excelência, senador Carlos Viana, e também quero uma resposta do Supremo Tribunal Federal, caro relator Alfredo Gaspar, ao nosso mandado de segurança. Digo nosso, porque os senhores fizeram em nome de toda essa comissão. Sim. E espero que o ministro André Mendonça reveja essa decisão, e se não rever, eu me proponho, e certamente os demais membros dessa comissão, a irmos juntos até a Polícia Federal, onde quer que seja, para ouvir o Careca e esclarecer esse assunto que precisa ser de domínio público sobre a roubalheira no SS. Muito obrigado. Pera um minutinho. Itens 16, 17, 18 e 19. Os parlamentares que concordam permaneçam como se encontram, senadores, deputados e deputadas. Não obstante. Eu voto quem concorda sozinho. permanece como se encontra. Voto contra então, sozinho. com o voto contrário do senador Cid, estão aprovados os requerimentos, a secretaria dará sequência. Calma.